Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, já que a semana está acabando. É assim, a semana acaba, o Xadrez Verbal começa, já que é o seu semanário da política internacional. Tudo bom, Felipe? A sua frase não faz sentido, porque podia ser um programa na segunda-feira. É verdade. A gente falava as notícias da semana anterior, então eu vou... Mas, uma moção de censura aqui contra o senhor, eu vou dar os recados do ouvinte enquanto o senhor pensa numa frase melhor pro próximo programa. É que a outra estava muito batida, né? Uma rima muito fraca. Entendi. Tô tentando mudar. Não, você tem que ter aulas de bordão com o craque Neto. Ah, é brincadeira. Vou dar aqui os recados para os nossos ouvintes. Vários deles comentaram a sua lição de japonês na última aula, falaram que o sufixo ko, ele não apenas é um sufixo para nomes femininos, mas ele significa filha, né? Que nem Ou criança. Porque normalmente quando você tem um filho é uma criança, não nasce adulto. Claro. Você vai ser pai, você vai descobrir isso. Mas minha filha não terá o sufixo ko. O nome japonês vai ser Lumi, provavelmente. Notícia em primeira mão para os nossos ouvintes, porque nem eu sabia disso. Mandar um abraço pro Antônio Moraes, a Bárbara Almeida, o Mikael e o Ryan Eric, que explicaram o que é o ferro silício, né, que nós não sabíamos o que era, e eu... Nossos ouvintes são Não, nossos foda. ouvintes sabem tudo, porque nós temos ouvintes de todas as áreas do conhecimento possível. O Thales mandou um e-mail pedindo para mandarmos um abraço para Denise Neres, sua namorada, que ela se virou correio elegante. Virou correio elegante, que ela se interesse por política internacional. Mandar um abraço também para Ana Luísa Medeiros, que é escritora, fez relações internacionais, disse que o nosso programa está despertando novamente o gosto dela por relações internacionais. O Marcos Azevedo escreveu um comentário bem legal sobre o Vladimir Herzog, lá no site Xadrez Verbal. E, finalmente, para encerrar, uma pequena campanha de contribuição aqui. Mas não é uma campanha de contribuição para a gente, não é jabá também. Vários de vocês devem conhecer a revista de História da Biblioteca Nacional. Ela está passando por um momento conturbado nas suas finanças, já que ela tem contratos de publicidade, ela tem investidores para 2016... Porém, ela ainda não conseguiu fechar as suas contas de 2015. Então, um dos leitores, na verdade, ele tem algum envolvimento com a revista Biblioteca Nacional, pediu para não revelarmos o nome, nos pediu para divulgarmos essa campanha de doações, de contribuições à revista de História da Biblioteca Nacional. Lembrando que é uma fundação sem fins lucrativos, é uma revista de um conteúdo muito bom, conteúdo historiográfico muito bom, feito para o público leigo, eu inclusive recomendo a leitura, né? O Matias também lê, se não me engano. Sim, o meu finado avô materno, Radion Schuller Barbosa, antes mesmo de eu entrar na faculdade de História, ele me presenteou com uma assinatura da revista e foi muito útil nos primeiros anos da faculdade e atualmente também. Ou seja, tem até uma memória afetiva aqui. Então, para quem quiser, para quem se interessar, para quem estiver disposto, para quem puder também, né, não sendo aqui, não esquecendo disso, o link para mais informações de como vocês podem colaborar com a revista de História da Biblioteca Nacional estará no Xadrez Verbal, no post sobre o podcast dessa semana. Queria mandar um abraço também para nossa audiência na FAUSP, que é muito grande pelo visto, já que o Luiz Signori Novaes comentou no site do Xadrez Verbal também, falando do bife, né? Aproveitando para parabenizar também a equipe de xadrez da Fefeleste, que foi campeã do bife. Fefeleste ganhou geral, meu irmão. Também ganhou geral, mas eu queria mandar um abraço para o João Pedro Munhoz, que é o capitão da equipe. Já que o programa é o Xadrez Verbal, a Fefeleste ganhou o xadrez e ganhou o geral. E também mandar um abraço para Adriana Turrim, que também é egressa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tem algum vídeo no canal do YouTube do Xadrez Verbal sobre arquitetura, Felipe? Tem um em que eu comento o legado arquitetônico da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu falo lá do prédio Ouro para São Paulo e tal, mas porque não é muito minha área de expertise, mas quem sabe aí a gente faz mais coisas sobre isso. Beleza, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Notícia da última segunda-feira, 2 de novembro. Erdogan pede que mundo respeite resultado das eleições. Então, nós já tínhamos comentado aqui, né, que o Erdogan tinha pedido novas eleições, porque seu partido não conseguiu a maioria necessária para a reforma de poder que o Erdogan deseja. Comentamos isso no contexto, inclusive, dos atentados, do atentado singular à bomba em Ankara, que nós tivemos recentemente. E nós tivemos mais uma eleição agora, e o partido do Erdogan, o Justiça e Desenvolvimento, teve quase 50% dos votos, conseguindo a maioria no parlamento. E agora o Erdogan vai avaliar a consulta popular para expandir os poderes constitucionais do seu gabinete, né? Talvez, eventualmente, dizem que a Turquia tem uma rota autoritária pela frente, inclusive nas eleições. E por que ele está pedindo ao mundo para que aceite as eleições? Porque nós já tivemos diversas denúncias, como, por exemplo, nos dias antecedentes à eleição, os meios, a imprensa turca, tirando a agência de imprensa estatal, foram ocupadas pelas Forças Armadas. Isso não é exatamente uma visão democrática de como funciona a imprensa e o mundo. Notícia também da última segunda-feira, 2 de novembro. Moody's eleva a perspectiva de rating da Argentina de negativa para estável. Então nós falamos das agências de risco quando nós tivemos o pequeno rebaixamento do Brasil. E agora nós temos uma pequena melhoria do rating argentino, né? Quando eu digo pequena é porque esses graus de investimento são avaliados numa escala muito grande. Então você subir um degrau não quer dizer que agora você vai receber uma enxurrada de investimento estrangeiro. Isso foi feito... Alguns dizem que foi uma reação justamente ao Macri ter ido para o segundo turno, né? Um cara que é visto como mais favorável ao mercado, um cara mais liberal. E outros dizem que isso é uma resposta, na verdade, ao simples fato de ter tido uma eleição que foi para um inédito segundo turno, e a eleição ter sido tranquila, não ter tido nenhuma forma de intervenção, nenhuma forma de uma interrupção do processo democrático, como alguns acusavam que poderia haver, aquelas urnas queimadas, como já aconteceu. Então, o fato de termos tido uma eleição tranquila contribuiu para isso também. Notícia do dia 3 de novembro, última terça-feira. Brasil assina acordo de cooperação com a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O termo é um termo pejorativo, tá? Aviso aos ouvintes, né, para não repetirem isso por aí, né? Mas é o clube dos países ricos. A organização que reúne as principais economias do mundo, especialmente as economias mais abertas do mundo. E o Brasil, há muito tempo, é cortejado, por assim dizer, pela OCDE para fazer parte do grupo, o que envolve alguns parâmetros de abertura econômica, questões financeiras, governança pública, questão de ciência e tecnologia também. E o Brasil assinou, na pessoa do Mauro Vieira, o nosso chanceler, assinou aí um acordo de cooperação. O Brasil é chamado um key partner, um parceiro essencial, um parceiro-chave da OCDE para os próximos anos. Ou seja, não quer dizer que o Brasil vai entrar na OCDE a curto prazo. Porém, tem isso. E, como um pequeno parênteses, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ele estava no Marrocos para a conferência Atlantic Dialogues, uma cooperação sobre países da Bacia do Atlântico, falando que o Brasil pode cooperar ainda mais na África. E, recentemente, inclusive, nós tivemos uma reunião entre o Mauro Vieira e o presidente de Moçambique, onde o Brasil tem uma presença muito grande econômica, inclusive na agricultura. E nas igrejas pentecostais. Notícia da última quarta-feira, 4 de novembro. Essa semana ficou fácil, né? Segunda 2, terça 3. Meu assim Deus, eu não me começou. perco. Primeiro-ministro romeno renuncia após incêndio em boate. Então, nós tivemos um incêndio numa boate em Bucareste. 32 pessoas morreram nesse incêndio. O nome da boate se chamava Collective. Foi um episódio lamentável. E diversas pessoas, cerca de 20 mil pessoas fizeram um protesto. O presidente da Romênia, o Victor Ponta, ele já estava sendo julgado por corrupção.
A boate descumpria normas de segurança, e aí deu essa tragédia toda, e por conta disso as autoridades começaram a ser cobradas, além das questões de corrupção, e houve um escândalo popular, uma comoção popular. Algo muito parecido com o que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil há um tempo atrás. E em Buenos Aires com a boate Cromagnon também. E quando foi isso, você lembra? Foi 2001. E a diferença é que no caso brasileiro, se não me engano, quem caiu foi um sargento do Corpo de Bombeiros que vendeu o laudo, e só. E mesmo assim ele só foi condenado a prestar serviço voluntário, comunitário. Então, enfim, ou seja, eventos parecidos, consequências diferentes. Vamos passar então para a nossa coluna aberta. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing. Notícia do último sábado: avião russo cai no Egito e deixa 224 vítimas. Então, por que essa notícia está na nossa coluna aberta? Porque nós não sabemos o que aconteceu. Então nós vamos aqui recapitular os principais desenrolares desse evento, fornecer aos nossos ouvintes as informações que ele pode aproveitar para formular a sua própria teoria. Quando eu digo teoria, não é nenhuma teoria da conspiração, né? Mas enfim, apenas notificar. O avião caiu no sábado, na Península do Sinai, no Egito. A Península do Sinai, para quem não sabe, é aquele território entre o Canal de Suez e Israel, onde inclusive está o Monte Sinai, que é um local sagrado, mencionado na Bíblia várias vezes, foi ocupado por Israel no século XX, inclusive. O avião caiu 23 minutos após a decolagem. A grande maioria dos passageiros era russa, nós tínhamos também ucranianos e bielorrussos a bordo do avião, ninguém sobreviveu. Ele estava saindo do balneário egípcio de Sharm el-Sheikh para a cidade russa de São Petersburgo, né, a antiga capital russa, do Império Russo, que depois virou Leningrado, depois virou Petrogrado e voltou a ser São Petersburgo. E então o avião caiu 23 minutos após a decolagem, só sobraram destroços, e aí nós temos as 4 hipóteses que explicam a queda do avião. Lembrando que a sua caixa preta já foi encontrada, porém, ela ainda está sendo estudada, né? O gerundismo aqui ficou ótimo. Mas, além disso, os resultados desse estudo ainda não foram divulgados, não foram liberados. As 4 teorias são: primeira, falha técnica, uma falha mecânica, que inclusive a esposa do copiloto do avião, o Sergei Trukachev, já tinha dito que o seu marido tinha se queixado de condições do avião, disse que as questões de manutenção na companhia aérea estavam deixando muito a desejar, enfim. Já ouvi muito sobre uma companhia aérea brasileira. Mesma queixa, também. É uma que inclusive já teve algumas quedas, né? Sim. Como é que é aquela música que sempre toca em desenho animado? Tan, 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 tan. Mas enfim, continuando... A segunda questão é a do erro humano, que é a mais improvável, né? O piloto, o Valery Nemov, ele tinha mais de 12 mil horas de voo, mais de 4 mil horas no Airbus A321, que era o modelo do avião. Porém, é sempre uma possibilidade considerada, só que é a menos provável justamente pelos o estágio dos destroços, já que uma falha humana faria um avião cair, não um avião se desintegrar, basicamente. E aí começamos a parte mais geopolítica. A primeira hipótese, né, nesse cenário é de um míssil. Né, um grupo, a facção egípcia do autodenominado Estado Islâmico poderia ter derrubado o avião e inclusive eles reivindicaram a autoria do atentado, que num primeiro momento foi desmerecida pelos russos. Os russos falaram, não, o avião não foi derrubado. E o que eu achei curioso nesse caso é que eles, o vídeo que eles fizeram, essa reivindicação, eles aparecem de cara limpa. Pode ser também, eu não sei, um trote também, já que, como você disse, eu não tinha nem pensado nisso, muito bem reparado, Matias, não tinha nem pensado nisso. Enfim,
os russos desmereceram isso, dizendo que o avião estava acima do alcance máximo dos mísseis que esses grupos terroristas costumam ter, que são aqueles mísseis portáteis, né, que o cara lança com o míssil apoiado no próprio ombro, né? Lembrando que, por exemplo, o avião da Malaysia Airlines, que é na Ucrânia, foi derrubado por um sistema Buk, que é basicamente um tanque com mísseis montados em cima, mísseis mais potentes que alcançam alturas maiores. E a última hipótese, que é a favorita, digamos assim, do momento, é de uma bomba a bordo. Por que essa teoria é a favorita? Porque, primeiro, ela corroboraria a questão do atentado terrorista, né, que é uma hipótese. Segundo, o avião teria se partido no ar, né, e para um avião se partir no ar, ou ele tem uma falha estrutural muito grande, ou então alguma coisa explodiu dentro dele, em voo. Lembrando aqui que eu não sou engenheiro aeronáutico, que inclusive nós temos ouvintes que são pilotos, que podem ficar à vontade para sempre mandarem seus comentários, suas sugestões, suas análises. Agora, outra coisa que corrobora essa hipótese, aí olha só como, né, a gente tá vivendo no mundo de onipresença, né, onisciência quase, que um satélite americano que fica permanentemente em cima da região do Egito, do Oriente Médio, captou um spike, um espirão de calor no local onde o avião caiu. Ou seja, que algo teria, sim, explodido ali. Pode ter sido o próprio avião explodindo, porém também pode ser uma bomba, que é a hipótese defendida pelo Serviço Secreto Britânico, né? Segundo o think tank britânico Royal United Service Institute, disse para uma reportagem da BBC que o avião provavelmente foi explodido por uma bomba interna. Autoridades dos Estados Unidos também corroboraram essa visão de que o avião foi derrubado por uma bomba dentro dele. E alguns dizem que essa questão pode inclusive azedar um pouco, ainda mais, as relações entre a Rússia e os países ocidentais e o Oriente Médio. Lembrando, o Egito deu as declarações de praxe, disse que vai investigar, porém o governo egípcio é um governo que vem constantemente reprimindo alguns movimentos islâmicos, mesmo os mais moderados, né? Lembrando que o próprio ex-presidente eleito democraticamente, o Morsi, está preso e condenado à morte. Ele era da Irmandade Muçulmana, que é o braço político, digamos assim, ou o jihadismo é o braço armado da Irmandade Muçulmana, né? Você escolhe aí a perspectiva. E por conta disso, o Putin suspendeu voos de aviões russos à região do Egito até que as investigações sejam concluídas, considerando que os seus nacionais correm risco, já que, se for um atentado terrorista, é certamente por represália à presença russa na Síria, né? Assim como os Estados Unidos, durante muito tempo, foi alvo de atentados terroristas pela presença americana no Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, que é considerada solo sagrado. A revista francesa Charlie Hebdo, ficou muito famosa recentemente por conta dos seus cartunistas que foram assassinados, fez inclusive uma charge sobre a queda do avião. E já foi repreendida pelo Kremlin. Exatamente, foi repreendida pelo Kremlin. Vocês podem achar a charge no Google, mas é basicamente um terrorista islâmico se protegendo de um ataque aéreo, digamos assim, só que o ataque aéreo, entre aspas, são pedaços de avião caindo e escrito que a aviação russa intensificou seus bombardeiros. Ou seja, são pedaços de avião, no caso, o avião derrubado. E, apenas aproveitando que mencionamos o Putin, mencionamos, né, a questão das providências que ele já começou a tomar, nessa semana o Putin foi eleito pela terceira vez seguida o homem mais poderoso do mundo, e o Barack Obama ficou no inédito terceiro lugar. Quem foi o vice? Aí você quebrou minhas pernas, porque eu coloquei só o Putin e o Barack Obama. Mas vamos achar essa informação. Mas assim, a coluna aberta, resumindo, é isso. O que mais você tem a dizer sobre o assunto, meu caro Matias? Só para falar especificamente da região do Sinai, né, que ela já tinha entrado numa polêmica no leste europeu no mês de julho, quando um engenheiro croata que trabalhava por uma empresa, uma companhia de geofísica francesa, chamado Tomislav Salopek,
Ele havia sido sequestrado no Sinai, prestando serviço para essa empresa, e foi a primeira vítima do Wilayat Sinai, que é esse grupo que acabou reivindicando a autoria do atentado. Então, desde então que a situação na Península do Sinai apresenta essa instabilidade por conta da atuação desse grupo em específico. Eu escrevi um texto no blog da Central 3 sobre partindo desse tema, falando depois para a reação das torcidas do leste europeu em relação aos refugiados. Posso linkar o texto no Xadrez Verbal, no nosso post? Sim. E aí fica pro nosso ouvinte para ele ver. Respondendo aqui sua pergunta, o top 10 do ranking da Forbes foi Putin em primeiro lugar, Merkel, Obama, Papa Francisco, em quinto lugar o presidente chinês, o Xi Jinping, em sexto Bill Gates, em sétimo a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, oitavo David Cameron, em nono o premier da Índia, Narendra Modi, e décimo o diretor executivo da Alphabet, Larry Page. Bueno, vamos passar para o nosso quadro de efemérides. A semana na história. Remember, the 5th of November. 5 de novembro de 1605, há 410 anos atrás, era preso Guy Fawkes, que você conhece como a Máscara do V de Vingança. Exatamente, a Máscara do V de Vingança é a conspiração da pólvora, né, a Gunpowder Plot, que hoje, inclusive, é o símbolo do Anonymous e todo esse tipo de coisa. Foi exatamente 410 anos atrás, e aqui entra a curiosidade, né? Porque você usa como símbolo da luta contra ditaduras ou da luta pelo anarquismo digital, a máscara de um cara que era um católico fanático que queria explodir o parlamento porque o poder da Inglaterra deveria ser do Papa. Entendeu? Assim, ele não era exatamente um anarquista, né? Lembrando que o Gunpowder Plot foi considerado o último grande momento da disputa entre católicos e protestantes na Inglaterra. Lembrando que, no caso da Inglaterra, nós temos a igreja anglicana, na qual o rei da Inglaterra, ou a rainha, acumula as funções, a coroa e o cargo eclesiástico, e durante um bom tempo os católicos tentaram lutar contra isso, contra essa reforma, contra esse abuso de poder, inclusive, na Inglaterra, e o Guy Fawkes era um desses. Guy ou Guy? Guy, não sei. G-U-Y. Ou vão assistir V de Vingança, ou ler o quadrinho. V de Vingança, que por sinal, o filme completa 10 anos em 2015. Já? E o quadrinho completa 30. Então... Não, que o quadrinho era das décadas de 80, sabia, mas nossa, o filme já vai fazer 10 anos. Já vai fazer 10 anos. Eu vi esse filme no cinema. No 1º de novembro de 1755, há 260 anos atrás, ocorria o grande terremoto de Lisboa. Alô, Marquês de Pombal, um abraço pra você, querido, não some. O terremoto de Lisboa, que é importante para toda a historiografia luso-brasileira, né? Porque, como você lembrou do Pombal, ele marca muito esse período, a reconstrução, inclusive parte do endurecimento dos impostos da coroa portuguesa na região das Minas Gerais vai ser para reconstruir Portugal, reconstruir Lisboa. Alguns sismólogos estimam que o terremoto teria atingido entre 8,7 e 9 na escala Richter, que é muita coisa, e destruiu toda a cidade de Lisboa. O incêndio durou dias, semanas, segundo alguns relatos, e teria morrido cerca de 50 mil pessoas. O que pode não parecer muito pra gente hoje, mas na época era mais ou menos 1/5 de toda a população lisboeta. 4 de novembro de 1995, há 20 anos atrás, era assassinado Yitzhak Rabin. O Rabin foi primeiro-ministro de Israel, foi Nobel da Paz. É o Rabin que tem aquela famosa imagem dele apertando a mão do Yasser Arafat em frente ao Bill Clinton. Mandar um abraço para nossa querida professora de Direito Internacional, Ana Luísa, que já participou do nosso programa, e para o meu amigão Périco, Luiz Renato Périco, que inclusive falaram, tem que falar disso no programa da sexta-feira. O Rabin que foi assassinado
por um judeu extremista radical que não queria paz com os palestinos. É sempre algo importante lembrar que um dos principais retrocessos no processo de paz da região veio disso. Então, fica aí, né, o registro dos 20 anos da morte do Yitzhak Rabin. Vamos passar para o match. Líderes de Taiwan e China terão reunião histórica em Singapura. Então, pela primeira vez, desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, nós teremos uma reunião bilateral entre Taiwan e China. Aqui uma pequena contextualização histórica para o nosso ouvinte. A ilha de Taiwan é oficialmente a República da China. E a China, o que nós chamamos de China, que também é conhecido como China continental, é a República Popular da China. Até a Guerra Civil Chinesa, durante muito tempo, ambos eram a mesma entidade, era tudo parte da China. Com a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, o governo republicano da China, do Chiang Kai-shek, fugiu para a ilha de Formosa, onde estabeleceu um governo de exílio, a República da China. Inclusive, se vocês forem ver, por exemplo, pôsteres, arte da época da Segunda Guerra Mundial, e eu fiz um post sobre isso lá no blog Xadrez Verbal, quase 90 pôsteres de guerra, contextualizando arte e propaganda, a bandeira da China na Segunda Guerra Mundial era a atual bandeira de Taiwan. É uma bandeira vermelha com um retângulo azul e o sol branco. Então, a China... e a política da República Popular da China, desde então, é de que só existe uma China, de que Taiwan, na verdade, é a província chinesa de Taiwan, uma província rebelde. E durante muito tempo, a representação da China na ONU, inclusive no Conselho de Segurança, era do governo de Taiwan. Só que com o crescimento da China continental, o fato da China continental se estabelecer como uma potência e principalmente se reaproximar dos Estados Unidos no governo Nixon, que tinha como seu secretário de Estado Kissinger, a China acabou reconquistando o prestígio internacional e tomou o lugar de Taiwan na ONU, né? E a China ela não admite que um país reconheça a soberania de Taiwan. Então, pela primeira vez, desde o fim da Guerra Civil, nós teremos um encontro bilateral entre os dois países, falando aqui os dois países no sentido de fato, né? Pode não ser de direito, de júri, mas é de fato. Eles vão se encontrar em território neutro, né? Em Singapura, e vai ser o presidente de Taiwan com o presidente da China. Não vai ser uma reunião ali entre o sub do secretário, alguma coisa simbólica só para rascunhar. Não, vão ser os dois presidentes. Inclusive, a situação política em Taiwan, ela está se preparando para novas eleições. Nós teremos eleições em janeiro agora, né? Comentamos isso no programa anterior. Desse programa aqui para frente, a gente vai falar muito de eleições pelo mundo, né? Já que estamos no fim de um ano, então sempre temos eleições por aí. E, enfim, o Escritório de Assuntos de Taiwan na China afirmou em comunicado que a atitude do continente, ou seja, da China continental, para uma reunião entre os dois líderes de ambos os lados do Estreito de Taiwan é positiva e consistente. Ou seja, ele fala em dois líderes de ambos os lados. Ele em nenhum momento, o comunicado chinês reconhece, digamos assim, um outro país, um país soberano, alguma coisa assim. Então, óbvio, não dá para ter uma perspectiva muito otimista, achando que os dois países vão resolver suas pendências, se reunificar e ficar de mãos dadas de um dia para o outro. Porém, isso é muito importante, considerando que nós já falamos aqui várias vezes da ascensão armamentista na região do Pacífico. No último programa, falamos inclusive da questão das ilhotas chinesas perto de Taiwan. Então, essa reunião aí será muito importante, muito bem-vinda, inclusive, dado o momento. E por conta disso, essa semana é engraçado, aí vai entrar um pouquinho, inclusive, de análise. Essa semana nós tivemos anúncios de diversas medidas e reuniões em relação ao Extremo Oriente. A China e o Japão terão reuniões econômicas bilaterais. O Japão e a Coreia do Sul tiveram uma reunião
para discutir questões de compensações sobre a questão da escravização sexual de mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. E Japão, China e Coreia do Sul anunciaram uma cúpula regional para resolver disputas territoriais e questões nucleares, ou seja, claramente pressionar a Coreia do Norte. Então, em uma semana, nós tivemos o anúncio de 4 iniciativas diferentes, econômicas, sociais, políticas, nucleares e territoriais na região. Isso depois de algumas semanas, como vocês viram aqui no nosso programa, de um endurecimento das relações na região. Então aí cabe a pergunta. Eles decidiram conversar de novo depois de botar as unhas para fora, todo mundo fez a demonstração de força que queria fazer, fez um cenário para o seu público interno, consumo interno, mas no fundo sabem que precisam cooperar, até porque nós tivemos também a questão do anúncio do Tratado do Pacífico, ou seja, a melhoria do comércio na região. Enfim, estou falando demais, Matias. Fala alguma coisa aqui. Estou monopolizando. Eu lanço uma pergunta para você em relação ao reconhecimento, né? Você vai quebrar minhas pernas, né? Não. Quando eu estive no Paraguai, fiquei no Couchsurfing de um rapaz que fazia comércio exterior com Taiwan, justamente porque o Paraguai é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que reconhece Taiwan como a representação chinesa. A pergunta que eu quero fazer para você é, pensando nesse encontro, se pode existir uma mudança nesse aspecto de um país reconhecer tanto a China continental quanto Taiwan como o representante chinês. Olha, aqui entram duas coisas. A primeira é a seguinte, a questão econômica. Um país, ele pode ter uma representação de negócios onde ele quiser, inclusive em entidades não soberanas. Então, para dar um exemplo, o Brasil pode colocar uma representação de negócios no estado do Texas, por exemplo. Ou seja, o Brasil vai cooperar com o governo do Texas para, sei lá, porque o Brasil quer exportar alguma coisa para o Texas, ou quer comprar alguma coisa que tem muito no Texas, alguma coisa assim. Porém, as relações políticas são com a entidade soberana no cenário internacional. No caso, o governo dos Estados Unidos seria. Então, o próprio Brasil ele tem um escritório de negócios em Taiwan, já que Taiwan, inclusive, é um dos principais exportadores do mundo de componentes eletrônicos, né? Taiwan é um dos tigres asiáticos. Tem um poderio econômico muito grande. Porém, você me pergunta sobre a possibilidade de um país reconhecer as duas Chinas, sendo bastante pragmático, como a política externa costuma ser. Eu acredito que isso só vai começar a existir em peso quando a própria China retirar a sua objeção. Quando a China falar, olha, tudo bem reconhecer Taiwan como um país também. Enquanto a China fala, olha, se reconhecer Taiwan como um país vai ter represália, tanto que até os Estados Unidos não reconhecem Taiwan. Estados Unidos é o principal parceiro econômico de Taiwan. Estados Unidos é o principal parceiro militar de Taiwan. Nós temos tropas americanas em Taiwan. E os Estados Unidos não reconhecem o governo de Taiwan como um governo soberano, do ponto de vista jurídico. Né? Na parte factual reconhece totalmente. Mas do ponto de vista jurídico, não. Inclusive, teve um incidente, se não me engano, no governo Clinton, que foi até retratado numa antiga série de política chamada West Wing, em que o Martin Sheen fazia o presidente dos Estados Unidos. Martin Sheen, o pai do Charlie Sheen, que não teria como... Ele faz o presidente dos Estados Unidos no filme Machete Mata, né? Porque é um pouco menos sério. Mas... E a gente já citou ele no primeiro Fronteiras Invisíveis do Futebol por conta da sua ascendência galega. Mas teve um incidente no governo Clinton em que ele foi em algum evento da comunidade taiwanesa / chinesa, alguma coisa assim, e deram para ele uma bandeirinha de Taiwan, e ele, sei lá, por 2 segundos segurou aquela bandeirinha antes de algum assessor perceber o que era aquilo e tirar da mão dele. E aí causou um rebuliço, porque o presidente dos Estados Unidos segura a bandeira de Taiwan, entendeu? Como se isso fosse um prestígio político, uma representatividade política. A China vê essa questão como muito sensível, muito sensível.
Então, eu acho que isso só vai acontecer, você reconhecer as duas Chinas, quando a própria China continental amolecer um pouco a sua postura em relação ao assunto. Até lá, eu acho muito difícil. Porque você vai comprar a briga, digamos assim, a comunidade internacional reconhecer em peso, poderia ser possível, mas ao mesmo tempo você vai comprar briga com uma das maiores economias do mundo hoje. Né, a China é a fábrica do mundo, virtualmente. Então, é que nem a questão do Tibete. Todo mundo, né, tá lá o Richard Gere, tá lá o cara do Aikido, esqueci o nome, Steven Seagal, todo mundo com a bandeirinha do Tibete. Mas na hora que um governo precisa colocar na linha a sua pauta comercial, suas relações políticas com um membro do P5, do Conselho de Segurança da ONU, ele não vai comprar briga por causa do Tibete. Ele não vai comprar briga por causa de Taiwan. A verdade é essa, pragmaticamente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho... E, inclusive, a relação entre Paraguai e Taiwan tem muito dessa relação econômica que você falou, né? Que é o trunfo, digamos assim, da política de Taiwan, né? Desde os anos 80. Né, durante muito tempo, o preconceito que hoje nós temos com produtos chineses, durante muito tempo era com produtos taiwaneses, né? Esse radinho aí é feito em Taiwan, é vagabundo, tal, alguma coisa assim. Então eu acho muito difícil. Porém, é digno de nota que nós tenhamos essa reunião, que será realizada, e certamente falaremos do desfecho dela, embora o desfecho dela certamente será algo mais simbólico e cerimonial do que algo prático. Né? Porém, pela primeira vez desde 1949, nem as duas Coreias, que teoricamente estão em estado de guerra, têm uma relação tão ruim. É curioso pensar nisso. O racha ali é bem mais forte, justamente por conta dessa posição muito mais radical da China continental. A rima não foi intencional. Continuou rimando, meu Deus. É o Messi do microfone. Eu virei um MC agora, desculpem. Mas a postura da China é muito mais intransigente. Pronto, a postura da China é muito mais intransigente. E além disso, nós teremos aqui essas reuniões também envolvendo China, Japão e Coreia do Sul. E eu acho que, especialmente essa reunião, essa cúpula sobre disputas territoriais e questões nucleares, acho que pode azedar inclusive para a Coreia do Norte, né? Porque a Coreia do Norte, falando aqui um pouquinho do único país que a gente não mencionou ainda, desde do Kim Jong-il, eles fazem uma política de usar as armas nucleares como uma espécie de colocar o mundo como refém, né? Então, olha, vocês precisam amolecer isso, ou precisam dar mais dinheiro, ou precisam fazer aquilo, senão a gente vai fazer mais armas nucleares, senão a gente vai explodir mais uma bomba nuclear, senão a gente vai fazer mais um teste. E uma hora essa retórica se esgota. Ainda mais considerando que assim, a Coreia do Norte ela passa longe de ser perto de uma potência militar. Ela tem algumas bombas nucleares, mas são bombas nucleares, por exemplo, que cogita-se que podem alcançar o Japão, ou seja, o alvo da Coreia do Norte seria apenas a Coreia do Sul, apenas entre aspas, óbvio. Mas assim, relação... Claro que as armas nucleares nunca é um ataque objetivo, e sim o que pode ser, né? Exatamente. E é meio que né? Eu posso atacar Tóquio. Entendeu? E nunca é algo que você vai fazer, porque senão a represália vai ser muito maior. Né? É aquela coisa que a gente já falou aqui, o MAD, Mutual Assured Destruction, né? Que é o que impede as pessoas de usarem bombas nucleares. Não é à toa que a gente só usou duas, né, na história do mundo. E mesmo assim pra ataque. Sim, tirando os testes, né? Mas o resto das forças armadas norte-coreanas são paupérrimas, até porque a Coreia do Norte ela sofre um grande embargo desse tipo de produto, entre aspas. Né? Então, assim, a situação, quanto mais cooperação nós tivermos entre China e Japão, principalmente, melhor será a situação no Extremo Oriente. E aí volta aquela análise inicial. Fizeram lá o espetáculo, botaram as manguinhas de fora, estão expandindo as suas forças armadas, rugiram. Mas sabem que tem que sentar e conversar, porque senão vai ficar ruim para todo mundo. Vai ficar ruim pro comércio, vai ficar ruim porque tem um ditador com armas nucleares na região, vai ficar ruim porque os Estados Unidos vai se meter na região, agora, ainda mais agora com o Tratado do Pacífico de Comércio. Então, assim, eles fizeram o seu espetáculo, mas sentaram e sabem que tem que conversar. Resumindo, é isso.
Bem, antes da gente passar para o cheque, queria mandar um abraço para o Bruno Echauri Slobozidjan, que foi meu anfitrião em Assunção, no Paraguai. Esse sobrenome é o quê? É armênio. Armênio? Armênio. Nossa. E também, não é o sétimo selo ainda, mas queria indicar um filme taiwanês muito bacana, que mostra essa diferenciação entre a sociedade taiwanesa e da China continental, que é Comer, Beber e Viver, de 1994, dirigido pelo Ang Lee, que depois ficou mais conhecido pelo Tigre e o Dragão. Pensei que você ia falar Comer, Rezar e Amar. Não. Então, cheque. Cruza. Cheque. Manutenção do ditador sírio no poder não é crucial, diz porta-voz da Rússia. Então, o nosso cheque hoje ele vai ser dividido em duas partes, basicamente. Tem um cheque e tem um contra-cheque. O cheque e o mate. Não faça piadinha com o chamate, por favor. Eu sei que você... Não faça piadinha, não faça. Eu sei que você pensou, vamos lá, primeira parte. Nossos ouvintes vão se lembrar, na semana passada nós falamos daquela reunião que nós teríamos em Viena, entre 19 países, sobre o futuro da Síria. Né? De um lado nós tínhamos basicamente Rússia e Irã, do outro lado nós tínhamos Estados Unidos, e no outro lado, no terceiro lado, nós tínhamos Turquia e Arábia Saudita. Qual foi o resultado dessa reunião? Como nós antecipamos aqui, foi uma pizza. Porém, eles ainda estão fazendo a pizza. Ela está cozinhando num fogo bem baixo, ainda estão aquecendo o forno. Olha só, para os nossos ouvintes aqui, o comunicado final da reunião, os representantes dos 19 países defenderam um cessar-fogo com apoio da ONU em todo o país antes de ser iniciado um processo político. O texto não faz menção a Bashar al-Assad e a reunião será retomada em 2 semanas. Ou seja, nada com nada, né? Porque você dizer que você precisa de um cessar-fogo para ter um processo político pacífico é dizer o óbvio. Você dizer que você quer um cessar-fogo com apoio da ONU, sendo que a função da ONU é essa, é dizer o óbvio. Você não fazer menção ao Bashar al-Assad é porque você não decidiu nada sobre ele. E você falar que vai fazer essa reunião de novo em 2 semanas é justamente porque vocês não chegaram em nenhuma decisão, então a Síria voltou a ser, entre aspas, terra de ninguém. Eu apertei a tecla SAP aqui nessa declaração. Entendeu? O que ela significa além de nada? Então nós temos aqui, porém nós tivemos 2 declarações interessantes. Foi a do porta-voz da Rússia dizendo que a pessoa do Bashar al-Assad não é essencial nesse futuro da Síria. E o Ayatollah Khamenei, o líder do Irã, que é um conhecido poliglota, né, da política internacional atual. Porém, nesse momento, ele falou algo até razoável, né? Ele defendeu eleições como parte da solução, ou seja, que, na verdade, não adianta você querer a paz para depois fazer umas eleições. Ele disse que, inclusive, a própria tentativa de negociação política e democrática deve fazer parte desse processo de conflito, da resolução do conflito. Agora, o porta-voz da Rússia disse, abro aspas, o que dissemos é que uma mudança de regime na Síria pode se tornar uma catástrofe local ou até regional. Apenas o povo sírio pode decidir o futuro do presidente. Alguns analistas, alguns especialistas, dizem que é uma coisa que faz sentido, que é o importante aqui, especialmente para a Rússia, é a manutenção do Estado sírio. O Estado como seu aliado, um Estado alauíta que por isso é tolerante religiosamente, né? Lembrando que, por exemplo, os cristãos apoiam muito o Bashar al-Assad, os cristãos sírios, já que seu governo é tolerante do ponto de vista religioso. Não a pessoa do Bashar al-Assad. Então que a Rússia estaria disposta, inclusive, a dar a cabeça do Bashar al-Assad, ou então, assim, ele
fazer uma saída branca, né? Olha, eu renuncio pro bem do povo sírio e vou viver em exílio numa casa de campo no Cáucaso com piscina e quadra de futebol, entendeu? Porém, a manutenção do Estado sírio e principalmente do partido Baath, que seria interessante. Então você fazer eleições, porém com esses atores participando. Esses atores sim que interessam ao governo russo. Porém, nessa de você adiar a situação, a solução para o problema sírio, nessa de você colocar a solução política, que é especialmente do interesse da Rússia, né, aí nós temos a segunda parte do nosso cheque de hoje. Então, por favor, Matias, leia essa segunda notícia aqui do dia 5 de novembro, vulgo ontem. Gás mostarda foi usado em combates na Síria e na Bomboneira. Não, então, aí voltamos aqui à questão de que a Síria, por conta desse adiamento de decisão e por conta dessas 2 semanas de suspense, misturado com eleições na Turquia, ela voltou a ser uma terra de ninguém. Os Estados Unidos voltaram a fazer ataques aéreos contra alvos do auto-intitulado Estado Islâmico, acusou a Rússia de que 90% dos seus ataques foram feitos contra a, entre aspas, oposição moderada, vai fornecer mais de 100 milhões de dólares em financiamento, em armamento aos rebeldes, entre aspas, moderados, e vão enviar tropas especiais para treinar esses rebeldes. E o principal, essa notícia que você falou, meu caro Matias, do gás mostarda ser usado, o que acontece? A Síria, assim como vários países do Oriente Médio, inclusive Israel, e já falamos isso aqui no programa, tem alguns dos maiores arsenais biológicos e químicos contemporâneos fora das 2 superpotências da Guerra Fria. Diferente do Iraque, né? Não, então, Iraque, Líbia. Mas no caso do governo sírio, depois daquele episódio em que o governo sírio usou armas químicas... Contra os curdos? Exato, contra os curdos e contra a população, entre aspas, rebelde, né? Morreram mulheres e crianças. O governo sírio aceitou abrir mão do seu arsenal químico e a Rússia, junto com a Convenção de Armas Químicas, passou a coordenar esse processo. Porém, é muito provável que parte desse arsenal tenha sido capturado por forças rebeldes, ou pior ainda, pelo auto-intitulado Estado Islâmico, e foram as forças rebeldes, entre aspas, moderadas, que usaram gás mostarda contra forças curdas e contra forças do Estado Islâmico. Ou seja, os caras que estão sendo financiados e treinados pelos Estados Unidos foram os que usaram gás mostarda. E aí você me diz, gente que usa gás mostarda, né? Gás mostarda, para quem não sabe, é uma arma química que ficou muito conhecida durante a Primeira Guerra Mundial, que ela causa cegueira, ela causa queimaduras por todo o corpo, é algo, assim, abominável. E lembrando que armas químicas, ela não distinguem alvos militares de alvos civis. Ela vai afetar todo mundo que está ali na região. E teriam sido lançados contra cidades. Agora me diz, um grupo que usa armas químicas ainda é a oposição moderada? Isso é ser moderado na cabeça dos caras? Então, assim, a Síria voltou a ser uma terra de ninguém. Durante as 2 próximas semanas, e aqui, inclusive, nós tivemos um ouvinte, que eu falei que ele vai ser nosso elaborador de slogans, inclusive no Twitter, que ele disse que ele estava ouvindo os primeiros programas. É impressionante como as primeiras análises que nós fizemos aqui são quase profecias, porque um monte de coisa realmente aconteceu. Então, assim, durante as 2 próximas semanas, os combates na Síria só vão se tornar mais duros ainda. Só teremos mais combates, uma escalada das hostilidades. E a Rússia foi bem sacana, inteligente no que eles fizeram, né? Já que você atacar os alvos da oposição moderada quando os Estados Unidos estão saindo de cena, porque assim, o Estado Islâmico todo mundo aceita que você ataque. Agora, você atacar essa oposição moderada é só quando tá podendo, entendeu? Então agora, mesmo esses caras vão se fortalecer. Então a Síria, nas próximas 2 semanas, vai voltar a ser uma terra de ninguém, incluindo o uso de armas químicas, que é, repito, algo abominável. E os Estados Unidos vão enviar forças especiais, vão enviar dinheiro, a Rússia provavelmente vai acabar mandando mais tropas, entendeu? Então você vai simplesmente escalar o conflito, uma grande imbecilidade. Por quê? Porque na reunião de Viena não conseguiram nem decidir o sabor da pizza.
muito menos fazer a pizza, só acender o forno e olhe lá. Colocaram um pouco de mostarda. Essa analogia... Essa analogia... Mas o gás mostarda, ele não tem nada a ver com a planta mostarda, é por causa da cor por causa dele. da cor, claro. Eu nunca vi gás mostarda, obviamente, Espero felizmente. que não veja. Mas dizem que, inclusive, ele é um gás bem denso, que você meio que consegue pegar ele, entre aspas. E parece mostarda, de certo modo, né? Então, resumindo aí, a Síria nas 2 próximas semanas, a situação só vai complicar. Adendos, meu caro Matias, comentários? Falou tudo. Muito obrigado. Vamos passar para o nosso segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, 4 de novembro. Trudeau toma posse como Premier do Canadá. Metade do gabinete é formado por mulheres. Então, essa notícia foi bem interessante porque, além dessa questão de distribuição por gênero, né, que a Bachelet já fez no Chile também, e aí perguntaram para ele, por que você anunciou metade do seu gabinete como por metade de mulheres? Ele falou, porque é 2015. Mas, mais que isso... ver que, inclusive, algumas coisas que alguns nossos ouvintes, eu sei que defendem, algumas ideias do parlamentarismo, né, quando você consegue formar um governo sem precisar lotear os seus cargos, sem precisar lotear os seus ministérios para diversos partidos de uma grande base governista, e isso é uma crítica, tá, a um governo específico, não estou mencionando sem nomes, tá? Mas quando você, o próprio modelo político, o próprio modelo eleitoral permite você escolher um gabinete da forma mais apropriada, você consegue, primeiro, trabalhar essa questão da inserção. A inserção feminina, a inserção, por exemplo, 2 dos ministros novos do Canadá, e obviamente são os ministros que falam de ministérios de relações de questões como essas, são de povos originais, como eles chamam lá, o que aqui chamaríamos de povos indígenas. Os First Nations. First Nations. Você consegue melhorar a questão de representabilidade demográfica, inclusive religiosa, já que você consegue colocar um refugiado muçulmano como ministro de instituições democráticas, você consegue colocar um Sikh, né? Se você olhar a foto do novo gabinete canadense, você vai ver um cara de turbante. O Harith Sajjan, que a Vice News escreveu Everyone thinks Canada News Defense Minister look badass. Ele tá parecendo o Mr. T na foto aqui. Então, e ele é o ministro da defesa do Canadá, ele é um Sikh. Você consegue colocar... Aí olha só, além dessa questão de representabilidade, você consegue... E aí é um bordão muito utilizado no Brasil nos últimos tempos, a questão da meritocracia, né? Porque você não precisa lotear esses cargos por um interesse político. Então a ministra da Ciência, ela não é apenas uma mulher. Ela é uma mulher que ganhou um Nobel, entendeu? Sabe? O ministro dos Transportes é um astronauta. O ministro dos Esportes é um medalhista paralímpico. Entendeu? Então, assim, não é... A ministra dos Direitos da Mulher é uma mulher. Que é o óbvio. Não, mas nesse caso aqui, isso também foi feito. Né? É uma das poucas mulheres do governo. Né? Nós também temos uma ministra da Agricultura, uma pessoa muito importante. Mas então, assim, resumindo, palmas ao novo primeiro-ministro canadense e palmas ao modelo canadense que permite esse tipo de coisa. O ministro dos Transportes é um astronauta. Se bem que eu não sei se o Marcos Pontes seria um bom ministro dos Transportes no Brasil, mas fica aí o registro. Um abraço para o nosso ouvinte, Marcos Pontes. E queria mandar um abraço também para o professor Sean Purdy, lá do Departamento de História, que é canadense e mostrou toda a sua insatisfação com o Trudeau nas suas redes sociais. Mas no caso dele é porque ele queria uma eleição ainda mais radical, digamos assim. Falou que me chamem de sectário. Bom, notícia de ontem, 5 de novembro. Documento oficial afirma que Pablo Neruda pode ter sido assassinado. Então, deixa os restos mortais do homem em paz, gente. Já fizeram muita autópsia. Deixa ele descansar lá em Isla Negra. Então, o Pablo Neruda, além do desabafo aqui do nosso cara Matias, Pablo Neruda, para quem não sabe, foi um poeta, um escritor chileno, ganhou o Nobel de Literatura. Era embaixador também. Era diplomata. E ele estava com câncer. Ele foi diagnosticado com câncer alguns dias antes do golpe do Pinochet no Chile. Ele era um grande crítico do golpe, ele pretendia fugir para o Canadá e coordenar lá um comitê de apoio ao Allende.
E em questão de dias, ele morreu de câncer, com aspas gigantescas. Né? Ele não estava em estágio terminal nem nada, sempre houve essa suspeita, essa teoria da conspiração entre aspas, porém, nesse ritmo de abertura de novos arquivos no Chile, e já falamos bastante dessas questões de direitos humanos no Chile em programas recentes, descobriram um documento oficial, né, que mostra que ele teria sido, pelo menos, o seu envenenamento teria sido ordenado. Como o Matias abafou, já tivemos várias autópsias do corpo, inclusive essas autópsias voltarão a ser estudadas, necrópsias, na verdade, né? Elas voltarão a ser estudadas, não será exumado novamente, meu caro Matias, pode ficar tranquilo. E então, está aí mais uma notícia daquele cara querido, aquele cara legal, só que um grande filho da puta que era o Pinochet. E mais um 7º selo fora de hora, eu recomendo o livro El Funeral de Neruda, do Renzo Sico e do Luiz Pensei que você ia roubar a minha ideia. Sepúlveda, que fala justamente que o funeral do Neruda foi o primeiro ato político da oposição após o golpe, né? Porque era uma situação que permitia, de certa maneira, os opositores da ditadura Pinochet, recém-instaurada, se manifestarem publicamente. Vamos passar para a próxima notícia, também do dia 5 de novembro, atravessando a fronteira, o Congresso da Bolívia aprova referendo para a reeleição de Evo Morales, que estava visitando a Merkel esses dias, né? Tava? Não sabia. Então, dia 21 de fevereiro de 2016, nós teremos um referendo na Bolívia para discutir se o Evo Morales poderá ser candidato a um mandato entre 2020 e 2025. Pois isso consideraria que o primeiro mandato do Evo foi após a reforma constitucional, então o primeiro mandato dele começou esse ano. E aí seria 2015, 2020, e aí depois ele poderia concorrer 2020 e 2025. Porém, ele já era presidente na Constituição antiga. Né? O Evo está no cargo desde quando? 2005, se eu não me engano. 2005 ou 2006. Então, entendeu? Ele ficaria 20 anos no 20 poder. 20 anos no poder, que convenhamos, pode ser legal nesse caso, mas não é muito democrático, né? Então fica aqui a notícia que dia 21 de fevereiro terá esse referendo para decidir sobre ele ser candidato em 2020 ou não. Breaking News, notícia de hoje, dia 6 de novembro, sexta-feira. Explosão de bomba deixa ao menos 9 mortos no Líbano. Então, como essa notícia de hoje, na hora do almoço, mais ou menos, ainda não tem muita coisa sobre ela, porém foi um encontro de clérigos xiitas no Líbano e foi explodida uma bomba que teria sido colocada por membros por algum grupo, alguma coisa assim, ligado ao Estado Islâmico. Lembrando que o Líbano é fronteiriço com a Síria, inclusive são duas culturas, duas sociedades muito próximas historicamente, especialmente depois da Guerra Civil do Líbano, na década de 1980, né, não à toa, um dos principais hospitais de São Paulo chama Hospital Sírio-Libanês. Então, o Líbano corre esse grande risco de ter transbordar o conflito na Síria, lembrando que inclusive o Líbano recentemente, o exército libanês, que é um exército entre aspas sunita, teve um processo de rearmamento financiado pela Arábia Saudita, e o Hezbollah, que é uma milícia armada xiita, recebe armamentos do Irã. Então a tensão ali não é de hoje. Você tá com saudade do Neymar, Felipe? Eu tô, ele joga muito, ele é craque, ele é lindo. Ele lança moda, tendência. Inclusive a filha do Neto acha ele bonito. O Neto falou isso no jogo do Barcelona. Que bom dado, hein? Então vamos chamar ele. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Felipe, a gente falou já na coluna aberta sobre os jihadistas, né? E parece que o Ministério da Justiça comeu bola de novo, né? Então, o Ministério da Justiça vai ganhar pela segunda vez o menino Neymar. Mandar um abraço pro nosso querido ouvinte Hélio Sandoval, que é o nosso caçador de menino Neymar. Achei que fosse caçador de Marajás, mas esse é outro. Meu Deus. Eu não posso falar nada porque eu também tô ruim.
Mas que o Ministério da Justiça foi lá, postou, né, uma mensagem, né, o Ministério da Justiça. Aqui, lembrando, né, o menino Neymar, ele acaba indo para assessoria de imprensa, né, o menino Neymar é um prêmio para a imprensa brasileira. Então ele vai para assessoria de imprensa ou pro setor de comunicações ali do Ministério ou pro estagiário, não sei. Sempre sobra pro estagiário ou pro tio, né? O meu primo pegou o meu celular. Ou então eu tava mudando de canal, você usou essa ontem umas 2 vezes, não vem com essa não. Tava só lendo os artigos. Enfim, o Ministério da Justiça postou lá, né, um post construtivo e tal, né, dizendo que o Brasil deve acolher bem os refugiados, porque o Brasil é um país construído por migrantes, por refugiados, né? Até aí tudo bem, perfeito. Essa é a mensagem mesmo, que a gente inclusive repete aqui. Aí uma pessoa, uma senhora foi comentar, falando que não, os refugiados que querem trabalhar, que são do bem, devem ser bem recebidos. Mas se os refugiados forem jihadistas, eles não devem ser bem recebidos, porque eles querem confusão, eles são violentos e tal. E o Ministério da Justiça respondeu que os jihadistas são um povo como qualquer outro. Ou seja, não é nenhuma questão aqui de que eles querem terroristas no Brasil. É que o cara que respondeu acha que jihadista é um gentílico. Acha que jihadista vem do jihadistão. É uma nacionalidade. Entendeu? Tá lá, passaporte de jihadistas. Entendeu? Então, assim, vai aí o menino Neymar para a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça pela 2ª vez. E por falar em premiações, eu vou chamar os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar. Semana tu foi fraca de peão, hein, Felipe? Não foi. Então explique-se. Mais ou menos. Vai, não, Então, o que é o peão isolado da semana? Aquele que não vai pra frente nem pra trás. O peão isolado, ele é o Uri Ariel, ministro da Agricultura israelense. Agora, por que você pode dizer que foi fraco? Porque não é que nem dá um peão promovido, por exemplo, pro Papa Francisco por reatar Estados Unidos e Cuba, alguma coisa assim. Mas o caso do peão isolado é que ele quer deportar todos os gatos de Israel. Mas por que ele quer fazer isso? Porque ele diz que o governo gasta muito dinheiro para castrar os gatos. E pior, gastar dinheiro para castrar os gatos é gastar dinheiro com um pecado. Ele não quer castrar os gatos por questões religiosas. Ele só quer circuncidar. Inclusive, ele foi muito criticado em Israel por dizerem que, olha, essa é uma visão quase teocrática, né? É um oficial do governo tomando uma decisão baseada numa perspectiva religiosa particular, já que eu não sei nada sobre preceitos do judaísmo que falem sobre castração ou não de animais, para ser sincero. Tô sendo bem sincero aqui. Nosso querido ouvinte Daniel, que inclusive tem um gato, né, mora em Israel, tem um gato, pode... Castrado? Não sei, tem que ver se ele é, ou é pecador. Pode nos ajudar nessa questão. Mas aí o peão isolado vai pro Uri Ariel, não apenas por não gostar dos gatinhos, mas também por confundir religião e política. E o peão promovido? O peão promovido vai para o Gunter Schabowski. Eu achei que você ia gaguejar agora. Eu não sei se eu gaguejar ou não gaguejei, mas não sei se eu pronunciei certo, o Fernando vai me dizer. Ele era o porta-voz da República Democrática Alemã. Ele morreu agora, no dia 1º de novembro, aos 86 anos. Morreu pobre, inclusive, infelizmente. Ele era o coordenador, o porta-voz da famosa conferência de imprensa que foi realizada em Berlim Oriental, que iria anunciar, olha só, apenas algumas novas, uma flexibilização dos direitos de viagem dos alemães orientais, no dia 9 de novembro de 1989. Só que, por conta ali de umas perguntas e também talvez ele ter sido pego de surpresa e tal, ele falou que inclusive tinha um novo projeto que daria livre trânsito para todos os alemães orientais
Aí o repórter perguntou pra ele, inclusive os de Berlim Oriental? Ele, sim, inclusive os de Berlim Oriental. Mas quando é que vai valer isso? Ele, não sei, eu tô com o negócio agora. Então, tipo... E aí interpretaram como, tá valendo agora. E aí toda a população de Berlim Oriental foi em direção ao muro, os guardas não sabiam o que fazer, o governo falou, olha, não atira nos caras, porque tá todo mundo de olho das câmeras, tá? Porque tava tendo essa conferência de imprensa. A Alemanha Oriental já vivia um cenário de protestos, né? O protesto de Leipzig, por exemplo. Então, milhares de pessoas foram pro muro, ninguém sabia o que fazer, começaram a derrubar o muro. Aí teve o camarada lá de Berlim Ocidental, que eu já comentei dele aqui, foi lá, pegou o seu trator em casa, foi ajudar a derrubar o muro. Tava o Sarkozy na derrubada do muro, tava todo Pedro mundo. Bial, tava que Pedro festa. Bial. Enfim, começaram a derrubar o muro, e aí o muro de Berlim caiu da noite pro dia, sem um processo político coordenando isso, em parte por conta do grande Schabowski, que é o título do post, inclusive no blog do Flávio Gomes, conhecido jornalista esportivo, principalmente sobre automobilismo, que eu vou deixar linkado aqui também, que fala sobre isso, tem uma perspectiva, uma história bem curiosa de bastidores, já que um dos principais repórteres que participou, um dos principais jornalistas que participou dessa conferência, era o Ricardo Herman, jornalista italiano, que teria conversado com o Flávio Gomes e tal. Enfim, é uma história de bastidor bem, bem saborosa. Vamos passar para as dicas culturais? DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica para os nossos ouvintes essa semana? Então, a minha dica cultural é o filme O Carteiro e o Poeta. É um filme italiano, é um drama com um pouco de comédia, com romance, com um pouco de biografia também, sobre o Pablo Neruda. Ele vivendo numa ilha italiana, ele estava ali isolado, escrevendo e tal, e ele acaba ficando amigo do carteiro, que era uma das poucas pessoas que ele tinha alguma convivência, e o carteiro é apaixonado por uma moça bonita, vivida pela Maria Grazia Cucinotta, que é uma das atrizes mais bonitas, talvez, dos últimos anos do cinema. Ela chegou a estrelato, como digamos assim, a nova Sofia Loren da Itália. Não chegou a tanto, obviamente, porque Sofia Loren só uma, mas né, teve bastante destaque. E o filme é muito bonito, tem essa personificação do Neruda, mistura ficção com biografia, baseado num livro, não do próprio Neruda, né? E inclusive aborda uma questão do Neruda, né, que é pouco lembrada, que o Neruda é um dos grandes poetas sobre o amor do século XX, mas não apenas aquele amor platônico idealizado, mas também sobre o amor carnal, por assim dizer. Então, tá aí a minha dica, O Carteiro e o Poeta. Bem, e a minha dica é o filme A História Oficial, por conta da boa notícia da semana, já que o neto de número 118 na Argentina teve a sua identidade restituída, né, naquele processo dos filhos de militantes que foram desaparecidos pela a última ditadura argentina e que vão sendo reencontrados pelas as suas avós. E no caso, o Martim Ogando Montesanto, que estava sendo procurado há 39 anos, reencontrou a sua avó, Délia Gianvola, que é uma das fundadoras das mães e avós da Praça de Maio. Então, o filme que eu tô indicando trata, é uma das tramas isso, essa questão da adoção de filhos de desaparecidos na ditadura por casais aleatórios, que foi uma das grandes tragédias dessa última ditadura. E fica aí então a boa notícia, esse filme que é muito bom, estrelado pela Norma Leandro, pelo Eduardo Alterio, que ganhou o Oscar em 1985, se eu não me engano, o primeiro filme sul-americano a ganhar o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. E fica aí a dica. Ótimo.
Estamos no encerramento? Estamos nas considerações finais. Então, antes de encerrarmos de vez, meu caro Matias, eu vou aproveitar o último momento do programa para te pôr contra a parede. Opa! Por conta do nosso último programa aqui, muitos ouvintes pediram, inclusive lá no YouTube e tal, para que você explique a eles, em um texto ou em um vídeo, o que é o peronismo. Nossa, porque você vai falou... precisar de uma tese. Você falou, peronismo pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser, enfim. E aí ficou essa coisa, né? Mas o que é o peronismo? Então fica aí essa pequena colocada contra a parede para você. Então farei-o com o maior gosto, lá no blog do Xadrez Verbal. Também agradecimentos aos nossos ouvintes. Todo mundo que ouve, todo mundo que escreve, todo mundo que comenta. Inclusive essa semana botei em dia os e-mails, todo mundo que tinha mandado e-mail recebeu sua resposta, por mais atrasado que seja. Quem triplicou ou mandou mais e-mails será respondido hoje à noite, prometo. Não se esqueça aí de seguir o blog, seguir o canal, seguir o podcast. Pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, pode ser em tudo, entendeu? Quero milhares de seguidores. Não, tô brincando, mas falando sério, né? Divulgando aí, ajudando como sempre e recomendando aí pro pessoal, inclusive mandar um abraço pro pessoal do Dragões de Garagem, que demorou a responder o que aconteceria se todo mundo pulasse ao mesmo tempo na China. Porém, por conta do episódio de Dragões de Garagem, nós fomos parar na lição de casa de um professor lá que recomendou o podcast do Dragões de Garagem. Não é o Leão, né? Não é o Leão. Outro professor inconsequente está nos colocando na lição de casa. É o fim da educação brasileira. Então eu encerro por aqui. Eu queria mandar um abraço também pro nosso amigo em comum, Rodrigo Lazarescu Madi. Falamos da Romênia. Falamos da Romênia, ele que pelo sobrenome já pode ser identificado como um descendente de romenos. E para Clarice Senna, já que a gente está ali também na Europa do Leste, que me comparou ao grande Tifon Ivanov. Eu fico muito honrado. Ela sempre escreve, sempre manda seus pitacos, seus recados, nos acompanha e acha você garboso. Opa! E a gente vai terminar o programa com a música tema do filme A História Oficial, chama En el País de No Me Acuerdo, que é uma música infantil, então para todos os ouvintes que tiverem filhos aí, pode servir até para niná-los com o xadrez verbal, que é de autoria da Maria Helena Walsh. Então fechamos aí com En el País de No Me Acuerdo.